O tema do vídeo de hoje é sobre vulnerabilidade intrínseca à contaminação. Nesse caso aqui, dando um pouco mais de ênfase aos aquíferos. Veremos quais são os principais parâmetros a serem considerados, aqueles que aumentam ou diminuem a sensibilidade natural de um aquífero à contaminação superficial. Bom, com relação ao conceito geral de vulnerabilidade, seria o grau de proteção, suscetibilidade, ou se você preferir, de sensibilidade, nesse caso natural, que sempre está relacionado a alguma coisa, né? Então, a vulnerabilidade de um aquífero vai estar relacionada ao quê, a princípio? A escassez hídrica, a problemas geotécnicos ou a contaminação? Bom, no caso dessa aula, desse vídeo, a gente vai dar ênfase à contaminação, certo? Então, o conceito de vulnerabilidade intrínseca do aquífero à contaminação seria a suscetibilidade em ser contaminado por atividades humanas potencialmente contaminadoras. Está um pouco redundante, mas eu acho que você entendeu. E o objetivo de se estudar ali a natureza, a sensibilidade natural daquele aquífero a um determinado contaminante, né, superficial, tem por objetivo justificativas permitir, facilitar com que o gestor de determinado recurso possa tomar decisões mais assertivas baseadas no risco de contaminação da região. Bom, é muito importante também aqui fazer uma diferença entre o conceito de vulnerabilidade intrínseca e o risco à contaminação. Vulnerabilidade intrínseca, como eu acabei de dizer, está relacionado com o grau ali de sensibilidade natural do aquífero. Então, você não tem como modificar aquilo. Aquilo é a natureza, a essência daquele aquífero ou daquele contexto hidrogeológico. Enquanto que o risco à contaminação é o resultado de você associar uma região que vai ser mais ou menos vulnerável ali, que isso está relacionado com a natureza do aquífero, associado com o tipo de uso e ocupação que você pode ter ali uma quantidade maior ou menor de um passivo ambiental, certo? Então, dependendo da situação de você ter uma região mais vulnerável e que dentro dessa região, dentro dessa zona mais vulnerável, você tem uma quantidade, uma carga ali de passivo ambiental, você aumenta o risco de contaminação. Legal? Se você tem uma região muito vulnerável e dentro dessa região você não tem nenhuma carga contaminante, mesmo sendo uma alta vulnerabilidade, você não tem risco de contaminação. É simples assim a diferença entre risco de contaminação ali em comparação à vulnerabilidade intrínseca do aquífero à contaminação. Legal? Algumas variáveis devem ser consideradas dentro do conceito ou dentro das metodologias que foram desenvolvidas para você mapear a vulnerabilidade de um aquífero, né? E dentre essas aqui você tem a precipitação, a declividade do terreno, o solo, os tipos de aquíferos, parâmetros hidráulicos do aquífero, as litologias adjacentes e ali, dentro de outras, o uso, ocupação, potenciometria, vegetação, etc. Né? Sendo que a quantificação da vulnerabilidade ela é relativa e com critérios muitas das vezes subjetivos. Então vamos aqui explorar um pouco as informações desse slide. Né? Então, o que você deve considerar aqui na precipitação? Bom, se você tem ali dentro do ciclo hidrológico e você tem a estação mais chuvosa, então você aumenta, nesse caso aqui, durante alguns meses, o escoamento superficial, né? Assim como o escoamento subterrâneo. E, consequentemente, você também aumenta ali a taxa de recarga ou de infiltração dessa água ali que está sendo precipitada no aquífero. Se essa água de precipitação ela lava uma determinada região ali que tem o passivo ambiental, um exemplo, dentro da cidade, a chuva vai lavando tudo que está na rua, na calçada, nas avenidas, né? Então, passa ali em saco de lixo, passa em excremento de animais, passa em lixões e tudo. E esse chorume, vamos dizer assim, essa água totalmente contaminada, inclusive por combustível que vaza, graxa que vaza de carros e veículos, isso
dependendo da situação e do contexto hidrogeológico, a jusante pode infiltrar em uma determinada região ali, que é a zona de recarga do aquífero, e levar todo esse amontoado, vamos dizer assim, toda essa carga de contaminação até o lençol freático, se você estiver falando de um aquífero livre com o nível da água mais raso. Legal? Com relação à declividade do terreno, é muito simples aqui a ligação, né? Em terrenos mais acidentados ou com maiores declives, né, com maior inclinação, você gera ali uma velocidade de fluxo da água superficial maior. Então, essa água flui com maior velocidade. Então, se essa água estiver contaminada, você diminui as chances dessa água ali infiltrar naquela região ali de maior declive. Em compensação, em regiões que você tem ali um terreno mais plano, tendendo a ser mais plano, então se você tem uma água ali contaminada, né, então ela vai ter um maior tempo, vamos dizer assim, de contato com aquele solo, daquela região ali. Se aquela região for propícia a ter algum tipo de recarga ou tipo de infiltração daquela água contaminada, então você ali tem uma maior vulnerabilidade. Legal? Com relação ao solo, e você pode também fazer um paralelo aqui com a litologia adjacente, né? Tanto o solo como as litologias adjacentes, dependendo da espessura, né? Quanto maior a espessura, né? E se esse solo ou litologia tiver associado com uma maior impermeabilidade, né? Então você tem ali uma região, se estiver acima, né, sobrejacente ao aquífero a ser protegido, né, tanto o solo como a litologia sendo mais impermeável e com maior espessura, você tem ali um maior grau de proteção natural a contaminações superficiais, certo? Legal? Assim como você tem que levar em consideração estruturas, né, considerações ali ao uso daquele solo, né, consideração ao tipo de mineralogia, textura, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. No caso de solos, que geralmente em aquíferos porosos, rasos ali, né, livres, quanto maior a espessura desse solo e ele estiver dentro da zona não saturada ou da zona vadosa, devido ali aos poros não estarem 100% preenchidos por água, ou seja, ele tem ali regiões que os poros estão preenchidos por ar, você pode ter também ali um aumento ali de atividades microbianas ali, que podem ajudar a atenuar ou bioatenuar determinados tipos de contaminantes que têm ali dentro da sua natureza essa facilidade de serem biodegradados. Legal? Os parâmetros hidráulicos do aquífero são muito importantes, né? Isso está relacionado com o tipo de aquífero, né? Então você pode ter um aquífero poroso que você muitas das vezes faz aquela associação rápida ali com uma esponja de cozinha, né? Então, dependendo ali da condutividade hidráulica, que seria o parâmetro que mede ali a facilidade com que o fluido ele flui, vamos dizer assim, no meio, né? Então, aquíferos porosos têm essa tendência de terem essa natureza mais filtrante, vamos dizer assim. Então, a velocidade da água no aquífero poroso tende a ser menor em comparação ao aquífero fraturado e ao aquífero kárstico. Então, você pode ter aqui uma abordagem diferente quando você estuda o aquífero poroso, né? De você ter uma água com uma velocidade menor, né? Então, se ela está contaminada, você teria que ter uma abordagem diferente. Os aquíferos fraturados estão relacionados com descontinuidades da rocha, né? Falhas, fraturas, né? Conexão entre esses planos de fraturamento de fraturas, né? E com relação ao aquífero kárstico, você tem que levar em consideração aqui o grau de karstificação, né? Que podem ser aí levar em considerações as feições geomorfológicas aqui, que podem ser entradas de cavernas, sumidouros, né? Dolinas, né? Então, se você tem uma região que é muito bem karstificada, ela tende a ser muito mais vulnerável naturalmente. E fazendo uma comparação entre poroso, fraturado e kárstico, o aquífero kárstico ele é muito mais sensível à contaminação,
porque o fluxo da água é muito mais veloz em comparação ao fluxo da água ali no aquífero fraturado ou poroso. No karst, né, você sempre pode fazer a associação de uma rede kárstica como uma rede de tubulação. Então você tem a água ali se movimentando livremente, sem qualquer tipo de filtro que poderia bioatenuar aquele determinado contaminante. Então, num aquífero kárstico, muitas das vezes a água que está entrando ali contaminada vai ter um espaço de tempo muito menor para atingir uma área muito mais abrangente. Legal? E aí, você também tem o uso de ocupação, né, que tem que levar em consideração aqui, se você estiver associando depois com grau de risco à contaminação. A potenciometria ou superfície potenciométrica, né, que está relacionado com a profundidade do nível da água, e o tipo de vegetação também, porque é muito importante. A vegetação ela pode fazer um papel importante de fitorremediação, né? Lembrem-se que a vegetação relacionada com a sua fisiologia ali das plantas, né, elas podem precisar coletar ou, vamos dizer assim, retirar do solo determinadas substâncias, né? E isso pode ser uma forma de remediar ali aquela região. Um exemplo muito clássico seria a fitorremediação de plantações de eucalipto em regiões que foram contaminadas por nitrato, né? O nitrato ali faz parte ali, vamos dizer assim, do processo ali fisiológico da planta, né? E como o eucalipto é um tipo de planta que requer muita água, né? Ele consegue bombear muita água do solo. Se você tem uma pluma ali de nitrato, você pode ter uma plantação de eucalipto retirando esse nitrato e, portanto, diminuindo a concentração desse elemento químico, e aí o resultado é de uma fitorremediação mais eficiente. Legal? Ok, vamos avançando e tentando trazer um pouco dessas variáveis aqui para fazer essa pequena interpretação aqui, né? Então vejo aqui essa região aqui um pouco mais montanhosa, essa rocha que está florando é um calcário, né? É uma foto aqui tirada lá em Sierra de Níbar, lá em Málaga, na Espanha, na parte mediterrânea lá da Espanha, né? Então uma região que tem a tendência climatológica de ser bem mais seca, árida. Então vejam só, região aqui mais acidentada, né? Na parte um pouco mais planar aqui, uma cobertura vegetal um pouco mais robusta em comparação ao topo dessa serra, né? E um tipo de rocha aqui muito mais suscetível a ser vulnerável. Então, você tem aqui que levar em consideração o tipo de precipitação vigente aqui na região, a declividade do terreno, o solo, né? E o tipo de cobertura vegetal e o tipo de aquífero. Então vejam que se você fizer uma análise dessa região, você não pode dizer que toda a região tem o mesmo grau de vulnerabilidade. Por quê? Se você for analisar aqui a declividade do terreno, você tem esse trecho aqui do terreno muito mais acidentado, mais inclinado, ou seja, o fluxo da água superficial vai ser muito maior em comparação a essa região aqui. Legal? Que vai ser mais plana. Outra coisa importante, a cobertura vegetal aqui nessa região mais planar é muito mais eficiente, né? Ela é muito mais abrangente em comparação ao topo da serra. Com relação à precipitação, provavelmente essa precipitação vai ser mais ou menos igual em toda essa região. Lembrando que a gente tem, dependendo da escala de estudo, se for mais regional, ali você pode ter regiões onde você precipita mais do que em outra, e aí você vai ter que fazer algum mapa ali de interpolação com vários dados de precipitação de várias estações meteorológicas, e aí você faz ali provavelmente um mapa de isoietas, né? Então, mesma coisa aqui. Você tem uma região aqui de um aquífero kárstico aflorante, né, com as suas feições geomorfológicas, entradas de cavernas, sumidouros, etc. E provavelmente nessa região aqui mais planar, você pode ter, provavelmente aqui, um solo um pouco mais desenvolvido,
Tanto é que você tem aqui uma cobertura vegetal. Então, percebam que as variáveis aqui a serem consideradas são grandes, né, são importantes, e a mesma variável considerada aqui, você tem graus ou interpretações diferentes para cada área. Então, em algum determinado momento, você vai ter que colocar pesos ou importâncias diferentes para cada região, de acordo com seu grau de declividade do terreno, a espessura do solo, o tipo de aquífero, etc, etc. Né? Legal? Então, só lembrando muito rapidamente aqui conceitos de hidrogeologia, né, os tipos de aquíferos, né? Então, isso também é muito importante, né? Então, o aquífero poroso ali está relacionado com a porosidade primária, que seria aquela porosidade principal que reserva e movimenta e transmite água subterrânea. Então, seria aquela porosidade intergranular, matricial. O aquífero fraturado está relacionado com a porosidade secundária, sendo essa porosidade secundária a mais importante, né, relacionado com fraturas, falhas, descontinuidades, enquanto que o aquífero kárstico está relacionado com a porosidade terciária, que seria aquela que vai ser a protagonista ali na reserva e na transmissão da água subterrânea. Legal? Então, você tem que levar em consideração, com relação à porosidade primária, o grau de empacotamento, né, de esfericidade, de seleção dos grãos e de cimentação disso. Né? Sempre lembrando que na parte aqui da direita, né, quanto maior o empacotamento, quanto a maior esfericidade do grão, quanto a seleção mais pobre entre esses grãos e quanto maior a cimentação, você diminui a porosidade primária. Com relação à porosidade secundária e terciária, que é a que você traz para os aquíferos fraturados e kársticos, né? Quanto maior a abertura dos planos de fraturamento ou dos condutos, maior vai ser o fluxo da água subterrânea e maior velocidade também. Né? Quanto a maior quantidade de densidade de falhas, fraturas e condutos, maior quantidade de caminhos preferenciais para essa água se movimentar. E quanto maior conectividade, tanto de falhas, fraturas ou de condutos, maiores caminhos alternativos você vai ter ali dessa água para se movimentar ou ser transmitida. Né? Então vejam só como a interpretação ela é muito interessante. Se você está pensando em reserva de aquífero, o melhor dos mundos seria o quê? Uma maior quantidade uma maior densidade de falhas, fraturas ou condutos, sendo que essas falhas, fraturas e condutos deveriam ter maior abertura e que todos eles deveriam ter a maior quantidade de conexão. Isso, do ponto de vista de quantidade de água ou de reserva de água, é perfeito, porque você vai ter um aquífero mais produtor. Então, em termos de abastecimento público, abastecimento de água, isso é o ideal que uma pessoa que trabalha com hidrogeologia quer. Mas quando você fala ali de qualidade da água ou com relação à vulnerabilidade, quanto mais abertas as falhas, fraturas, condutos, quanto mais densos forem essas famílias de fraturas, de condutos, quanto mais conectividade, mais vulnerável vai ser esse aquífero a algum tipo de contaminante superficial. Então, nesse caso, você vai ter um aquífero muito produtor, mas ao mesmo tempo muito mais vulnerável naturalmente. Então, você tem ali uma joia com muita água reservada para abastecimento, mas que você tem que ter muito cuidado para você proteger esse aquífero ali de qualquer tipo de contaminação superficial. Legal? Outra variável aqui a ser considerada, né, só para deixar aqui claro, está relacionado com a quantidade, né, ou variação do valor de condutividade hidráulica. Né? Então, aquíferos kársticos tendem a ter um maior valor de permeabilidade e condutividade hidráulica, então você pode fazer a associação aqui do calcário kárstico, né? Pode trazer para cá essa linha, daqui para cá, esse seria um intervalo. Então veja aqui que ele está no intervalo muito maior, vamos utilizar
a condutividade hidráulica aqui, metros por segundo, né? Então aqui. Então veja que quanto mais kárstico for aquele calcário, maior vai ser o valor de velocidade, vamos dizer assim, do fluxo da água, né? Tendendo a 10 a menos 2, 10 a menos 1. Né? Veja só o calcário, que pode chegar até 1 metro por segundo de velocidade da água. Enquanto que quando você vai para rochas metamórficas, ígneas, que não são fraturadas, né? Ou com um grau de fraturamento muito baixo, você tem valores muito pequenos aqui, né? Tendendo ali a ter uma velocidade da água muito baixa. Legal? Então, pegando aqui um pouco de consideração aqui essas variáveis e os conceitos que foram ditos, vamos pegar aqui alguns exemplos interessantes aqui que vão ser ilustrativos. Então, imagina aqui essa região aqui com um aquífero aqui, nesse caso aquífero poroso, um arenito qualquer, que tem essa camada aqui mais impermeável, composta aqui por um material mais argiloso, síltico, que seja. Você vem aqui com um balde qualquer, com algum líquido aqui muito de alta contaminação, alta toxicidade, e você despeja aqui em superfície. Provavelmente esse líquido contaminante não vai chegar no aquífero lá embaixo, porque você tem uma capa protetora aqui, mais impermeável, com uma espessura aqui considerável e sem qualquer grau de fraturamento. E por causa disso, obviamente, o valor de condutividade hidráulica, aqui nesse caso aqui podemos chamar de aquiclude ou aquifugo, né? Ou aquitate, se você preferir. Aos que não lembram desse conceito ou ainda não viram, deem uma procurada nos livros, né, na internet, é muito simples e fácil de encontrar esse conceito, ou revejam a minha aula lá em hidrogeologia. Então percebam que esse contaminante não infiltra até chegar no aquífero, que você tem uma camada aqui selante protetora dessa contaminação superficial. Mas em compensação, se você tem aqui um grau de fraturamento, né, que interconectado e tudo, e essas fraturas não estão preenchidas por nada, essa contaminação pode atravessar essa camada aqui, essa litologia teoricamente protetora, e chegar em um determinado momento a contaminar o aquífero. Então vejam que em determinadas regiões aqui dessa camada, você aumentou a vulnerabilidade do aquífero. Então nesses trechos aqui que você vai dizer ou vai mapear, indicando que é essa região de maior vulnerabilidade. Legal? Mas, em compensação, se essas fraturas estão todas preenchidas por algum fluido, você mantém ou você volta a ter uma proteção 100% de contaminação superficial. Outro exemplo aqui, agora tirando ali aquela camada ali de argila, silt, e trazendo um calcário. Vamos dizer um calcário neoproterozoico, recristalizado, muito típico aqui do grupo Bambuí em Minas Gerais. Né? Então, sendo que a matriz porosa, a matriz primária desse calcário ali é de 1 a 3%, ou seja, muitíssimo baixa. Então, aquele contaminante superficial não vai infiltrar e não vai chegar no seu aquífero poroso. Mas se tem algum tipo de fratura e as fraturas são abertas, vai chegar lá. Mas se você tem ali um preenchimento por calcita, ok, 100% de proteção. Mas se você tem, nesse caso aqui, algum grau de cartificação gerando essa rede de condutos interligados até chegar no aquífero poroso, você tem ali a contaminação em um determinado momento chegando no aquífero poroso. Mas se essa rede de condutos foi 100% preenchida por um material terrígeno, nesse caso bem impermeável, então você tem ali uma proteção. Então vejam que dependendo, você tem várias nuances aqui a serem consideradas para que você consiga fazer um mapeamento mais eficiente, mais detalhado ali da sua região. Legal? Ok. Os tipos de métodos que você pode levar em consideração dentro do mapeamento de vulnerabilidade intrínseca de um aquífero. Né? Você tem os modelos de transporte de contaminantes, né? A gente não vai entrar muito em detalhe nisso, que está relacionado com modelagem numérica, vamos dizer, os softwares mais
clássicos utilizados aqui é o Multiflow e o FeeFlow, né? Que você consegue ali fazer modelagem numérica, você consegue discretizar em 3D ali as regiões de maior vulnerabilidade. Você tem os métodos estatísticos de interpolação de dados, utilizando o método de Krigage, que é o mais comum, usando o programa Surfer, o ArcGIS, o QGIS, né? E o principal de todos, que é aquele que teve um boom a partir do advento dos softwares de interpolação, software de GIS, né, de sistema integrado geográfico, né? Então você tem aqui os métodos de superposição em índices, que seriam o quê? Sistemas de pontuação ou de ponderação, classificando características do meio segundo faixa de valores e distribuindo espacialmente, de acordo com vários mapas temáticos aqui, ou submapas, né? Então você teria nesse caso aqui, dependendo da técnica que você vai utilizar, né? Você poderia fazer um mapa temático de uso e ocupação, com cada peso relacionado ao tipo de uso e ocupação, um mapa topográfico, e ali distribuindo os pesos, o mapa geológico, o mapa de superfície potenciométrica e espessura do aquífero, e aí cada um deles depois você sobrepõe, e a partir de uma equação simples você consegue gerar um mapa final de vulnerabilidade, né? E é esse tipo de técnica que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente a seguir, tá bom? Então eu trago para vocês aqui uma tabela com alguns exemplos aqui dos métodos mais comuns, né? Então você tem o GOD, desenvolvido pelo Forster e Hirata em 1993, que foi um método utilizado aqui para aquíferos em geral, né? E usa apenas o sistema de pontuação, né? Então vejam que o GOD, muitas das vezes você vai perceber, quem for enveredar mais para essa pesquisa, que o nome do método, muitas das vezes, segue a sigla dos parâmetros a serem considerados. Então, o GOD significa o quê? O G, de grau de confinamento, o O aqui, nesse caso seria em inglês, né, mas está relacionado com a litologia e o grau de consolidação da cobertura, e o D, a profundidade da superfície freática, né? Vamos ver outro aqui, o DRASTIC, também utilizado para aquíferos em geral, mas veja que ele já utiliza pontuação e uma ponderação, um valor de ponderação, né? Então o índice aqui vai ter, levando em consideração, o D de DRASTIC, relacionado à profundidade da superfície freática, o R, a taxa de recarga, o A, o material da zona saturada, o S, o tipo de solo, o T, a declividade do terreno, o I, o material da zona não saturada, e o C, a condutividade hidráulica. Você tem esse valor que depois você vai ponderar aqui com o índice que dentro da metodologia ele levanta para você, né? Ele indica ali para você a técnica. E uma outra aqui, que mais voltada para aquíferos cársticos, é o EPIC, né? Que seria também igual ao DRASTIC, mas seria mais voltado para o karst aqui, um método que usa a pontuação e a ponderação. No caso o EPIC aqui, o E significa o epicast, o P, proteção da cobertura, o I, a taxa de infiltração e o K, a rede de cartificação. Para essa aula aqui, a gente vai falar rapidamente desses dois aqui, né? O GOD, para aquíferos em geral, relacionados a sistema de pontuação apenas, e o EPIC, desenvolvido para regiões cársticas, que utiliza tanto pontuação como ponderação. Legal? E aqui só para vocês outros métodos de índice aqui, que vocês podem pesquisar ali com calma, que levam em consideração situações de saneamento, algum tipo de potencial ali de contaminação, etc. Legal? Então vejam o método de GOD aqui. Essa é a grande tabela aqui, a grande receita de bolo deles, né? Que leva em consideração o grau de confinamento, a ocorrência de extrato de cobertura e a distância até o lençol freático, ou o teto do aquífero. Então imagina, vamos aqui considerar aqui, vamos considerar aqui usar aqui a caneta. Então imagina que você tem o aquífero Guarani, legal?
O aquífero Guarani ali é uma espécie de arenito, resultado ali do sistema Botucatu-Piramboia, né? É um sistema aquífero associando as formações Botucatu e a formação Piramboia, e logo acima do aquífero Guarani você tem os basaltos da formação Serra Geral. Então vamos imaginar que você tem aqui vamos considerar o grau de confinamento da água subterrânea. Legal? Então você pode ter uma região do aquífero Guarani que lá está confinante, então a tendência é que você veja esse daqui. Legal? Então se você está na região confinante do aquífero Guarani, então vai ser esse valor aqui que você vai utilizar. Legal? 0,2 aqui. Imagina então a ocorrência de estratos de cobertura. Então, se você considera ali que quem está cobrindo o aquífero Guarani é a formação Serra Geral, basalto, então você não vai considerar aqui na sua equação sedimentos não consolidados. Você vai considerar, então, sedimentos consolidados. Você tem duas opções aqui. Rocha porosa, calcário, calcarenito, arenito, siltito, tufo vulcânico, lamito e xisto, e rocha dura, calcrete, calcário kárstico, lava vulcânica recente, formações magmáticas, metamórficas e vulcânicas mais antigas, né? A Serra Geral é mais ali do Mesozoico, então provavelmente você vai considerar aqui como consolidada a rocha dura e esse daqui, legal? Que pode ser esse valor aqui de 0,6. Então veja que a gente já tem 0,2, 0,6, né? E aí falta você definir a letra D do GOT. Distância até o lençol freático ou teto do aquífero confinado. Então imagina que você fez ali o seu mapa de superfície potenciométrica, que indicou em uma determinada região ali que o nível freático está a uma profundidade entre 20 e 50 metros de profundidade. Então você vai procurar dentro disso daqui e aí você percebe que está bem aqui. Então o seu valor vai ser 0,7. Então o que você vai fazer? Você vai fazer a multiplicação desses valores até chegar nesse valor aqui, para indicar se aquela vulnerabilidade do aquífero à contaminação é insignificante, ela é baixa, média, alta ou extrema. Legal? É bem simples, não tem nenhum mistério aqui. Então, vamos mostrar um estudo de caso que ilustra bem a aplicação desse método, né? Então, foi feito um estudo de caso na bacia do Araripe, lá no interior do Ceará, né? Na parte mais sul do Ceará, aqui, feito pela Tavares et al. Em 2009. Né? Então, vejam só o valor G de cobertura. Né? Então, ela primeiro utilizou um mapa base, que seria um mapa de confinamento hidráulico, né? Que leva em consideração todos os tipos de aquíferos, né? Sistema aquífero superior, aquiclude, sistema aquífero médio, aquiclude, brejo Santos e embasamento cristalino. Né? E a partir do grau de confinamento, né? Quanto mais confinado ali for, né? Vejam aqui na tabela, aqui, né? Quanto mais for confinado aqui, o G, né? Mais protegido vai ser o meu aquífero. Vejam só que quando os valores tendem a zero, você tem uma vulnerabilidade maior. Quando os valores tendem a próximo de 1, você tem uma vulnerabilidade extrema. Legal? Então, a tendência é que quanto maior o valor, mais vulnerável vai ser. Certo? Então, vejam que aqui as regiões mais azul claras tendem a ter valores mais próximos de zero, ou seja, menos vulneráveis. Né? E aí isso deve estar relacionado com o quê? Ao sistema aquífero inferior, ou seja, mais profundo. O que mais? Associado aqui, vejam aqui, ao embasamento cristalino, né? E também associado com essa região aqui do aquiclude, Brejo Santos, que protege os aquíferos mais profundos. Legal? Quando você vai para o fator O de confinamento, né? De ocorrência, desculpa, é isso mesmo, de ocorrência do estrato de cobertura, então você leva em consideração os tipos de coberturas aqui, de solo ou
ou de camadas adjacentes, né? Nesse caso, sobreadjacentes. Então, nesse caso, os valores aqui com a tendência de vermelhos mais escuros tendem a ter uma proteção maior. Legal? Associado aqui a rochas um pouco mais impermeáveis e tal. E quando você vai para o fator D, que está relacionado à profundidade do nível da água, né, a tendência é, com níveis estáticos mais profundos, ou seja, bem mais distantes ali, se você tem alguma água contaminada infiltrando, ela vai demorar muito mais tempo para alcançar aquele lençol freático que está mais profundo. Então, você tem a tendência de ter regiões mais protegidas apenas analisando esse parâmetro. Então, vejam que aqui o parâmetro de nível estático acima de 50 metros de profundidade, que é essa zona azul aqui, vejam que é a zona, nesse caso aqui, verde mais escura, que indica o valor menor aqui, tendendo a ter uma vulnerabilidade menor. Legal? Então, com esses 3 mapas aqui temáticos, né, você consegue fazer a sobreposição deles ali, num software ali, né, um ArcGIS, um QGIS da vida, e você consegue chegar no seu mapa final de vulnerabilidade. Legal? E aí vejam só, que aqui você não encontrou nenhuma região em vermelho que indicaria uma vulnerabilidade extrema à contaminação. Então você tem aqui uma vasta região laranja, indicando uma alta vulnerabilidade, uma região moderada aqui, né? E uma região baixa não tem, enquanto que uma região insignificante de contaminação, né, com uma vulnerabilidade insignificante de contaminação, nessa região em verde aqui. Se depois você pegar o seu PDF e voltar nos mapas básicos, você vai entender o porquê dessa região aqui ser a mais alta, né? Eu lembro agora que essa região aqui em azul está associada com o embasamento cristalino, que pode estar muito bem, nesse caso, pouco fraturado, né? Então, tudo isso aqui está levando em consideração tanto a cobertura, ali o tipo de material que compõe a cobertura, a profundidade do nível freático, né, e tudo mais. E o tipo de aquífero, de aquiclude, acuidade e tal. Legal? Quando você vai agora para o método EPIC, que foi desenvolvido especificamente para regiões kársticas, né, você tem 3 parâmetros aqui, né? O primeiro é o EPICAST, e aí você tem aqui os subvalores aqui, né? Então, o que você vai fazer? Primeiro, desenvolver um mapa relacionado a aspectos geomorfológicos que podem significar ali o grau de EPICAST, né? Então, você tem aqui, se você tem regiões com maior quantidade de sumidouros, dolinas que estão aflorando, ou regiões muito fraturadas, você designa o valor 1. Se você tem nessa região ali com um número moderado, né, valores intermediários de sumidouros, dolinas e fraturamentos, etc., você tem esse valor sugerido pela técnica, ou se você tem ausência, você tem esse valor você tem esse valor 4 aqui. Quando você vai desenvolver um mapa de proteção que está relacionado com a espessura do solo sobre o aquífero, né, você tem que mapear regiões ali para saber qual a espessura do solo. Então, dependendo de qual seria a espessura, de 0 a 20 centímetros, um solo pouquíssimo espesso, ou até mais de 8 metros de espessura, você utiliza esses valores aqui sugeridos pela técnica, né? Quando você vai para a infiltração, você tem que mapear regiões ali que tenham cursos de águas que são perenes, ou seja, contínuas ali o ano todo, ou intermitentes, que alimentam sumidouros ou dolinas, ou seja, algum tipo de curso d'água, córrego, ribeirão, que em um determinado momento há jusante ali dentro daquela região, esse curso d'água ele vai sumir em algum sumidouro, então o valor aqui vai ser 1, ou dependendo ali da região, se você tem uma área de bacia hidrográfica com uma inclinação maior ou menor que 10%, dentro de áreas cultiváveis, né? Então, depois vocês podem olhar com calma aqui esses parâmetros. É uma típica receita de bolo aqui que você segue para gerar os mapas, né? Então vejam que
Ao contrário do GOD, né, aqui, lá no GOD, quando os valores ou subvalores tendem a ser próximos de zero, você tem uma vulnerabilidade menor, ou seja, uma maior proteção. Enquanto que valores que tendem a próximo de 1, lá no GOD, você está aumentando a vulnerabilidade. No caso do EPIC, isso foi uma decisão dos autores, né, quando os valores tendem a próximo de 1, você está indicando uma vulnerabilidade maior. Legal? É o contrário aqui o raciocínio. Outro parâmetro, rede cárstica. Né? Rede cárstica muito moderada a muito carstificada, você tem o valor 1, pouco carstificada, valor 2, sem carstificação nenhuma, valor 3. Né? Então, a partir de todas essas informações, você, dentro ali do seu software ali, você vai alimentar uma tabela de atributos ali no ArcGIS ou QGIS, e ele vai fazer todo o cálculo para você. Né? Então, você tem aqui os valores, e aqui o valor de ponderação, aqui para o epicast vai ser 3, né? Para proteção ali, ó, cobertura, né, de solo vai ser 1, para infiltração vai ser 3, e para o cast, né, zona de cartificação, o grau de cartificação vai ser 2. Então vejam que, de acordo com a publicação, né, de acordo com essa técnica, a proteção, né, a cobertura do solo, ela é a que tem o menor peso, apenas 1. Enquanto que a infiltração, que está relacionada com as regiões que diretamente a água infiltra no aquífero, porque aqui você tem condutos ali em contato direto com a água superficial, assim como o epicárstico, que é a zona mais alterada do aquífero, cárstico nesse caso aqui, são as de peso maior, né? São as de pesos maiores aqui. Então, são elas aqui as mais sensíveis. Então, dependendo do grau de vulnerabilidade, ou seja, se você tem valores entre 9 e 19, você tem um grau de vulnerabilidade alto. Se você tem valores entre 20 e 25, você tem um grau médio. Ou se você tem um valor entre 26 a 34, você tem um grau baixo de vulnerabilidade. Legal? Show de bola? Então é mais ou menos isso. Então, pegando essa ideia geral do método EPIC, eu vou mostrar para vocês aqui como foi aplicado esse método e, nesse caso aqui, adaptado para a realidade de um contexto hidrogeológico brasileiro. Esse aqui foi um trabalho desenvolvido por uma aluna minha, a Débora Lara Pereira, que foi autora principal desse artigo, que foi fruto do trabalho de conclusão de curso dela, né, de engenharia geológica lá na UFOP. Né. Então, qual foi a ideia dela? Ela pegou toda aquela ideia geral da metodologia do EPIC e aplicou nessa região aqui, na bacia hidrográfica de São Miguel, na região de Pains, próximo aqui da cidade de Pains e de Arcos. Né? Então vejam aqui, só para vocês terem uma ideia de contexto geológico, toda a região mais azulada seriam os calcários da formação Sete Lagoas, sendo que o azul mais claro seria o membro basal Pedro Leopoldo, composto por calcários mais impuros, né, tendendo a serem mais pilíticos, enquanto que o calcário mais azul escuro aqui pertence ao membro Lagoa Santa, que são calcarenídeos mais puros aqui. Isso é muito percebido quando você analisa a localização de cavernas aqui e de minas aqui. Em cima da região em que aflora o membro Lagoa Santa que você tem a maior ocorrência de entradas de cavernas e, portanto, também a maior quantidade de mineração. Né? Vejo que é uma outra informação importante, que regiões onde você tem uma maior castificação é onde você vai ter uma maior pobreza da rede de drenagem. Tanto é que você percebe aqui que a drenagem aqui ela é muito pobre, justamente porque essa drenagem aqui ela foi desviada para partes mais subterrâneas do calcário. Ou seja, a drenagem aqui ela começou a alimentar condutos cársticos subterrâneos, que depois vão descarregar essa água subterrânea no rio principal aqui, que seria o Rio São Miguel. Legal? Só para finalizar, temos aqui um embasamento cristalino nessa área aqui mais rosa, enquanto que próximo aqui ao leito do rio, você tem aqui
os sedimentos inconsolidados do Cenozoico. Legal? Então, essa seria aqui o fluxograma do trabalho dela. Então, vejo que para chegar na vulnerabilidade à contaminação em região kárstica, você teve que primeiro gerar o mapa temático de epicaste, o mapa de proteção de solo, né, as condições de filtração e aqui a rede kárstica. Mas para você chegar nesses submapas aqui, você precisaria gerar outros mapas aqui base, para que depois que eles fossem aqui associados, você chegaria nisso daqui. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou primeiro apresentar para vocês esses mapas básicos para chegar aqui, né, na resolução dos mapas aqui principais, que depois eles associados ou sobrepostos, chegamos aqui ao mapa final de vulnerabilidade à contaminação. Tá? Então vejam só que a ideia aqui do mapa, nesse caso do EPICAST, aqui, foi associado, isso com base em conceitos de hidrogeologia kárstica. Para você chegar no mapa de EPICAST, a ideia foi associar zonas aqui de cast, e nesse caso, tudo que foi considerado aqui, mapeado como dolina ou entrada de caverna, foi considerado aqui, assim como os locais onde você tinha lineamentos ou fraturas, certo? Então vejam só aqui como figuras aqui, você tem aqui uma foto aqui de uma dolina e aqui também outra foto de dolina aqui. Legal? Aqui a vaquinha aqui como a escala da foto. Outro submapa a ser considerado aqui seria aqui o mapa de cobertura do solo. Nesse caso foi considerado a espessura do solo e para isso foi feito um trabalho de campo que foi feito metragem em todas as regiões que a gente conseguia entrar, né, com fita métrica ou visitando paredes aqui de minerações que a gente conseguia visualmente ver ali o contato do solo com a rocha sã. E todos esses pontos foram depois plotados no mapa. E isso, para diminuir um pouco o erro dessa interpolação, foi feito aqui, que foi uma sacada da estudante, foi feito um mapa aqui separando as unidades morfoestruturais. Então, foi apenas dentro de cada unidade morfoestrutural que foi feita a interpolação, tentando diminuir aqui o grau de incerteza. É uma coisa importante dentro de qualquer trabalho de mapeamento de vulnerabilidade que a espessura do solo é o dado mais difícil de você conseguir, né? Então, a tendência é que você consiga desenvolver algumas técnicas aqui para diminuir o grau de incerteza desse mapa de cobertura do solo. Legal? O outro mapa aqui foi associando aqui a característica kárstica, uso e ocupação e a inclinação do terreno. O resultado disso foi esse mapa temático aqui, sendo que regiões mais esverdeadas tendem a indicar terrenos mais planos, enquanto que a região mais avermelhada tende a indicar terrenos mais inclinados. Aqui foi associado também localização de dolinamentos, certo? E o uso e ocupação, também aqui indicando aqui pela urbanização nessa região mais acinzentada. E por fim, aqui temos o mapa aqui de entradas de cavernas, né? Com mapeamento de cavernas, e associado a isso foi levado em consideração um buffer, aqui uma área além aqui da entrada de caverna de 250 metros aqui, com base na lei aqui de proteção espeleológica, tá? Ok, então com base nesses mapas temáticos foi feito primeiro aqui o mapa aqui do EPICAST, né? Então, com base nisso daqui, foi utilizado o mapa aqui do EPICAST, sendo que aqui a região mais avermelhada indica zonas com maior quantidade de dolinas e sumidouros, associando com um buffer de 50 metros de proteção, né? As regiões em amarelo têm a tendência de indicação de intersecção dos lineamentos, enquanto que o resto da área de estudo foi considerada como a parte azul. Legal? Só para vocês não perderem o raciocínio,
Como a bacia aqui do São Miguel é uma região muito grande, né, muito vasta, foi dividido em 3 regiões aqui. A região aqui do setor Pedro Leopoldo, a região aqui a leste e esse setor aqui mais a oeste. Só aqui para uma questão didática, porque dentro do artigo foi feita uma discussão, um debate diferenciado para cada setor desse. Legal? O outro mapa aqui de proteção, aqui de cobertura, você tem aqui a divisão dos parâmetros de acordo com a espessura do solo, e aí você tem essa região aqui de maior proteção, porque o solo, nesse caso de menor proteção, claro, porque você tem um solo menos espesso, né? Enquanto que a região mais verde aqui, nesse caso verde claro, você tem os solos mais espessos, então de maior proteção. Você tem as condições de filtração, e aqui a indicação mais avermelhada está relacionada com os parâmetros de maior proteção, né? Então você pode depois olhar com calma aqui dentro da legenda. E aqui a rede de cartificação, quanto mais avermelhada for a região, maior o grau de desenvolvimento da rede cárstica. Legal? E aí você tem toda aqui esse mapeamento. Então, pessoal, com a associação desses 4 mapas, você consegue, eles estão aqui, né? O mapa do epicast, de grau de proteção, de infiltração de rede cárstica. Você sobrepondo os 4 submapas, você gera o seu mapa final de vulnerabilidade à contaminação em região cárstica, indicando que aqui regiões mais avermelhadas tendem a ter maior vulnerabilidade, enquanto que a região mais moderada aqui são essas regiões aqui mais na parte central da bacia do Rio São Miguel, enquanto que na região mais esverdeada indica um maior grau aqui de proteção, né? ou menos vulnerável. E vejam que ela está muito mais relacionada ao calcário do membro Pedro Leopoldo, que é exatamente um calcário menos desenvolvido, menos cartificado, justamente por ser um calcário mais impuro. Enquanto que na região central você tende a ter uma vulnerabilidade maior ou moderada, porque exatamente coincide com a região aqui do calcário do membro Lagoa Santa, mais puro e, portanto, mais cartificado, associado aqui em regiões onde você pode ter o solo com a menor espessura. Legal? Mas nem tudo são flores dentro do mapeamento de vulnerabilidade intrínseca, né? Então, saiba primeiro as características da área de estudo, né? Então, cada método resulta em mapa com contornos e valores de vulnerabilidade diferentes. Então, cabe a você, pesquisador, você pesquisadora, o bom senso de escolher o método mais adequado. Então, para ilustrar muito bem isso daqui, eu trago para vocês esse estudo que foi feito lá, vamos dizer assim, no salto aqui da bota, lá na Itália, né, que foi um trabalho de analisar vários métodos de avaliação da vulnerabilidade em aquífero kárstico, né? Então, vejam só, foi rodado aqui, foi feito um mapeamento de regiões aqui de vulnerabilidade utilizando o método de Drastic, que não é para a região kárstica, né? Então, com base nessa legenda aqui, as regiões que tendem a ser mais escuras indicam maior vulnerabilidade, enquanto que regiões mais claras indicam baixa vulnerabilidade. Então, perceba aqui, de forma geral, você tem aqui uma área que ela está tendendo a ser o quê? De baixa a média vulnerabilidade. Quando você utiliza essa outra técnica aqui, a syntax, que utiliza outros parâmetros ou utiliza valores diferentes aqui, atribui valores diferentes aqui, você percebe que algumas regiões que antes estavam mais cinza claro tendem a ficar um pouco mais escuras, indicando aqui um grau um pouquinho mais de rigidez aqui, né, sendo um pouco mais conservador esse mapa. Quando você utiliza o EPIC, que já é uma técnica utilizada para regiões kársticas, você percebe a tendência aqui de indicar lugares onde você tem entradas de cavernas aqui, você já consegue fazer um mapeamento de alta vulnerabilidade. O PI, que é uma técnica também desenvolvida para regiões kársticas aqui, você já percebe que nessa região aqui do EPIC, que está tudo muito cinza claro, indicando baixa vulnerabilidade, você já tem aqui um mapeamento indicando uma vulnerabilidade mais moderada.
Enquanto que o COP, que é também desenvolvido para a região cárstica, aqui, e é muito mais rígido, você percebe que regiões aqui são muito mais indicativo de vulnerabilidade alta, porque provavelmente aqui, o que foi definido, regiões em que você tinha aqui uma quantidade mais próxima de entradas de caverna, e você consegue perceber isso daqui, ó, né? Elas foram consideradas aqui dentro do COP como tudo que estava dentro dessas regiões, entre entradas de cavernas aqui, ou sumidouros, como áreas com potencial influência de serem depois contaminadas e esse contaminante chegar na entrada de caverna ou sumidouro. Então, dentro do COP, tudo isso deve ser considerado, porque é uma área que pode indiretamente influenciar aquela entrada de caverna ali a jusante. Então vejam que o COP é um método desenvolvido para kart que é muito mais conservador, muito mais rígido, certo? Então vejam só, da técnica mais extrema para a técnica que não foi desenvolvida para kart, né? Vejam só a diferença dos dois mapas aqui. O mapa que tende a ser um indicativo de região de baixa a moderada vulnerabilidade, para um outro mapa indicando aqui uma área de moderada a alta vulnerabilidade. Então, dependendo do tipo de estudo, do tipo de região ali, né, e do tipo de objetivo que você quer traçar, você escolhe a técnica mais apropriada para o seu trabalho. Legal? Então, pessoal, eu finalizo esse vídeo próximo aqui de quase 1 hora, né? Chegamos a 57 minutos, e os 2 vídeos que eu indico para vocês, como material complementar, é esse primeiro aqui, Mapa de Vulnerabilidade Natural à Perda de Solos, né? Vejam que não está relacionado com vulnerabilidade do aquífero em si, mas vulnerabilidade de solo como uma forma de você complementar, e percebam que os objetivos aqui são muito parecidos, aqui a técnica, só que nesse caso aplicado para solos. E outro aqui, um vídeo falando sobre mapeamento de risco à erosão, que também ajuda você a entender essa técnica, essa ideia de utilizar mapas temáticos que depois são sobrepostos, atribuindo valores diferentes para cada parâmetro, até chegar naquele mapa final. Legal? Então, pessoal, agradeço mais uma vez aqui a companhia, a atenção de vocês. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.